Bom, pessoal, temos aqui uma questão de dinâmica no Enem 2013. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, o instante de tempo que ele chama de TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, o que possibilita sua aterrissagem em segurança. Qual é o gráfico que representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda? Se a gente observa os gráficos aqui sugeridos pelas alternativas, o problema é dividido em duas partes, né? Antes do tempo de abertura do paraquedas e depois desse tempo, beleza? Depois dessa abertura. Então vamos resolver segundo essa recomendação. Aqui a gente tem o nosso coleguinha caindo. O que tem nas costas dele ali não é sangue, tá? É uma mochila contendo paraquedas. Observe que em todo momento a gente tem a força-peso para baixo, né? E essa força é constante, porque o nosso colega ele não emagrece nem engorda, tem a mesma massa e tem a mesma gravidade local ali também, né? Então, o peso é constante em todas as etapas do processo, beleza? O que não é constante é a força de resistência do ar, que eu estou chamando aqui de R. Veja que ela vai aumentando aqui conforme a gente vai passando as etapas. E por que é que ela vai aumentando? Galera, a força de resistência do ar, ela é proporcional à velocidade. Na verdade, a velocidade é ao quadrado, se a gente for bem Caxias, bem certinho, né? A gente costuma escrever que a resistência do ar, ela é K vezes V ao quadrado. Esse K é uma constante de proporcionalidade. Ela depende de alguns fatores, como, por exemplo, as características do ar, que é o fluido, né, em que esse carinha está imerso, e também da área de contato ali com o ar, ok? E essa velocidade é a velocidade de queda dele ao quadrado. E como é que a gente percebe no dia a dia essa dependência da resistência do ar com a velocidade? Ora, quando você coloca o braço para fora da janela de um carro e esse carro vai acelerando, ou seja, ganhando velocidade, você percebe que o seu braço ele é jogado para trás com mais violência. Ou seja, conforme a velocidade do carro aumenta, a resistência do ar sobre a tua mão também aumenta, beleza? Então vê só. Aqui na primeira etapa, a gente fez a subtração desses vetores, né? E a gente chega aqui nessa força resultante. A gente fez isso para a próxima etapa, pelo fato de que a resistência aumentou, então a força resultante diminuiu. E aí, novamente, aqui a gente percebe esse efeito na etapa seguinte. E chega no momento que a força de resistência do ar vai se igualar à força-peso. Então aqui a gente não tem força resultante. Se a gente não tem força resultante, a gente não tem a aceleração. A gente diz que aqui ele atingiu a velocidade limite, ou seja, a velocidade foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, até chegar no valor máximo, que seria essa velocidade limite nesta situação, ok? Então veja, outra coisa que a gente tem que colocar aqui, ó, o sentido do deslocamento desse cara é positivo para baixo. Ele está caindo, né? Então, positivo para baixo é um sentido bem interessante, né? Óbvio até para a gente adotar. Então, o que aconteceu? A gente começou com uma força positiva, uma força grande, e ela foi diminuindo até chegar numa velocidade ali constante, né? Que seria a velocidade limite. E é justamente quando ele chega nesse momento que ele vai acionar o paraquedas. Então, ele chega aqui, ó, em TA, né? Que é o instante em que ele abre o paraquedas. E como é que eu sei que aqui é uma curva, é uma reta? Galera, é um fator que depende ali, ó, de algo quadrático. Então é uma curva que a gente tem aqui, tá? Então é uma curva que vai ligar esses dois pontinhos, beleza? Agora vamos analisar para a questão quando a gente tem a abertura do paraquedas. Quando a gente tem a abertura de paraquedas, a gente tem uma velocidade muito alta, que é a velocidade limite. Então a resistência do ar, ela vai ser enorme. Ela vai, inclusive, superar a força-peso. Por quê? Porque ela vai tentar retardar o movimento, vai tentar dar uma frenagem, né? Frear o negócio. Então ela tem que superar o peso para que comece a perder velocidade, beleza? Logicamente, quando começa a perder velocidade, a resistência também vai diminuindo e chega um momento que ela vai se igualar aqui com o peso e novamente a gente vai ter uma velocidade constante, tá? Só que essa velocidade, logicamente, é menor que a velocidade limite anterior que a gente viu, beleza? Então vê, nesse caso, eu vou até melhorar esse gráfico aqui, porque eu esqueci de colocar um eixo vertical maiorzinho, considerável, tá? Agora que está consertado, a gente pode continuar. Então veja, a gente teve aqui a parte de TA, né? Só que dessa vez, se você perceber, a força resultante ela inverteu o sentido, né? E o nosso movimento ele é positivo para baixo. Então ele vai começar com um valor negativo, porque é um sentido contrário, belezinha? Então vai começar aqui com um valor negativo e ela vai
diminuindo, vai reduzindo, se aproximando aqui do zero. Então ela vai fazendo tipo isso, ó. Ela vai começar aqui e ela vai fazer algo nesse estilo, até se aproximar aqui da força resultante igual a zero, belezinha? E agora, sem medo de sermos felizes, a gente pode comparar essa informação que a gente adquiriu no gráfico aqui com a informação anterior e a gente vai juntar os dois gráficos, a gente percebe que o gráfico mais próximo é o que consta aqui na letra B, de bronquite aguda transmitida pelo beijo do carnaval. Tranquilo, pessoal? Até a próxima!